Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível, é claro, porque sabemos que voltamos aí, de repente, à estaca zero novamente, porque essa semana nós fomos, não digo surpreendidos, porque já pensávamos que poderia acontecer isso novamente, né? Por conta da questão da prorrogação desse isolamento social. Então, nós temos aí mais um período pela frente, até o dia 11 de maio, aproximadamente. Vamos ver se até lá as coisas mudam, né? E, de repente, esse isolamento social não seja mais necessário. De repente, nós possamos aí atingir um pico, né? Que eles esperam da proliferação do vírus e, de repente, venha numa decrescente aí, ao invés de crescer mais, chegar no pico e descer, e a gente volte às atividades normais dentro, no templo, né? Mas, enquanto isso, nós temos que, de alguma maneira, buscar nos concentrar naquilo que temos que fazer e também naquilo que nós somos como servos do Senhor, né? Nós estamos vivendo ainda essa incerteza, tudo que a nível de informação é muito impreciso e vago. Então, diante dessas informações imprecisas e vagas, o que nos compete é continuar alicerçados na nossa fé essa que nós temos no Senhor Jesus. E como sempre tenho dito, né, separados talvez fisicamente, talvez não fisicamente, nós estamos sim há cerca de um mês aproximadamente. Mas nós sabemos que estamos ligados, né, pelo mesmo amor, ligados pela mesma fé e ligados pelo mesmo Espírito. Faço questão de falar isso todos os cultos, para que isso não seja furtado do nosso coração, né? Que nós possamos abrigar no nosso coração coisas que de fato agreguem ao mesmo, né? E que não traga desconforto, porque sabemos que infelizmente hoje em dia esse veículo que nós temos chamado mídia é um veículo muito tendencioso. Então, por isso que nós não devemos nos envolver tanto assim com as informações que são lançadas e veiculadas, porque não é confiável. A nossa vida precisa estar pautada mesmo na confiança que nós temos no Senhor e que nós vamos, de certa forma, estar aguardando nele essa resposta que nós tanto ansiamos e desejamos, né? Mas, enquanto isso, nós vamos continuar nos utilizando desse recurso para continuar louvando ao Senhor com a mesma empolgação, com a mesma alegria, com o mesmo envolvimento. Nós sabemos que não foram as portas dos templos que se fecharam, mas foram as portas das casas que foram abertas para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado, adorado, e que a mensagem dele pudesse ser propagada da forma que está sendo propagada nos dias de hoje, né? Porque se você ligar hoje o seu computador e tiver acesso à internet, com certeza você vai ser alcançado por alguma live, por alguma pregação, e nós sabemos que o evangelho tem sido pregado hoje a todas as pessoas. Até aquelas que ainda não professam a fé em Jesus Cristo, de alguma maneira elas estão sendo alcançadas pelo evangelho do poder de Deus. Então, se existe algo que nós podemos fazer hoje, nesse exato momento, é ser grato a Deus por tudo. Gratidão nos define e deve nos definir como servos de Deus. Se existe coisa que o crente sempre tem, e o crente precisa sempre estar disposto a fazer, render uma palavra de gratidão a Deus pelo que ele tem, pelo que ele foi, pelo que ele é e pelo que ele continuará sendo na nossa vida, né? Nós, na verdade, como eu sempre digo, nós não somos ou não estamos desamparados, porque a presença do Senhor está sempre conosco. Por isso que nós somos gratos. E eu gosto dessa música que fala: eu sou grato por tudo o que tenho. E dentro da letra, né, do enredo da letra, fala que eu sou grato por ter amigos, por ter família e por ter muitos irmãos. Então nós louvamos a Deus por isso, né? Nós estamos aqui ligados um com o outro, no outro, por esse Espírito que nos preserva essa união e preserva também essa unidade, né? Então nós somos gratos ao Senhor por isso. E essa canção diz assim: antes de orar, antes de cantarmos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, né, pela sua bondade,
que dura para sempre, né? E essa bondade que nos alcançou. Então, baixe sua cabeça aí onde você está e vamos orar ao Senhor, falar com Ele. E se tem alguma coisa que te inquieta nesse momento, abra o seu coração e fale com Ele. Com certeza Ele trará a paz que excede todo entendimento. E essa paz que, com certeza, é a paz que quer reinar nos nossos corações. Amém? Querido Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te somos gratos, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu de estarmos em Sua presença. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, na beleza de Tua santidade, e nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus e porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor é o nosso Pai e porque o Senhor está conosco sempre, guiando os nossos passos. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem fortalecido o nosso coração, fortalecido a nossa mente, tem, ó Deus, derramado sobre nós da tua alegria. Por isso, ó Deus, que nós estamos firmes, que nós não nos inclinamos, ó Deus, e não, ó Deus, nos prostramos diante do momento difícil que nós estamos passando. Mas nós, a cada dia, nos sentimos, ó Deus, amparados, protegidos pela tua presença, e cada dia que passa, que nós possamos, ó Deus, nos sentir firmes no Senhor, tendo a consciência de que o Senhor é o Deus que nunca se ausenta, que está sempre presente, cuidando de nós. Agora, o que requer, ó Deus, diante de tudo isso, é que nós possamos, ó Deus, demonstrar também, ó Deus, a nossa busca, o nosso interesse, o nosso envolvimento, e que esse envolvimento jamais, ó Deus, esse contexto possa ser forte o suficiente, ó Deus, para não nos permitir viver o que nós estamos vivendo, que é essa alicerçada em Ti. Obrigado, Deus, pela vida e existência da Tua igreja, ali em Jardim Três Marias, a nossa igreja, essa igreja abençoada pelo Senhor, essa igreja, ó Deus, que tem buscado viver o melhor do Senhor para a vida dela, que é a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, e é através dele, ó Deus, que temos buscado, ó Deus, viver o Teu Evangelho na íntegra. Sabemos que somos falhos, errados, pecadores, sim, nós somos, temos consciência disso, mas temos consciência também, ó Deus, que não devemos nos conformar, ó Deus, com essas coisas, mas que nós possamos nos colocar cada dia diante do Senhor, buscando ser útil, ó Deus, ao Senhor e buscando ser útil também à nossa comunidade. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando e nos preservando de todo mal. Que o Senhor venha, ó Deus, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, ó Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, nos entristecer com tudo isso que está acontecendo, porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Por isso que nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós temos. E também, ó Deus, por que não por tudo que nós estamos passando? Porque sabemos que tudo tem um propósito. E não nos compete, ó Deus, buscar compreender o propósito, mas nos compete vivê-lo, Pai, dia a dia, ó Deus, para que nós possamos gozar dessa paz que nós sentimos sempre na nossa alma. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então, Eu Sou Grato. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo.
seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah. Yeah. Eu sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém? Glória a Deus por isso, né? Como o próprio salmista disse, mesmo que eu ande no vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque podemos até incluir parte dessa música, porque Jesus Cristo sempre será a nossa canção e Ele sempre estará conosco. Amém, queridos? E mesmo, como diz a canção, se o sol se pôr, mesmo se a noite chegar, nós temos a consciência de que o Senhor é o bom pastor e é Ele que nos guia. E se a tempestade nos alcançar, com certeza Ele sempre será o local e o lugar onde nós possamos nos abrigar e nos proteger, e nos refazer, e nos reconstruir a cada dia. Então, se você possa sentir isso nessa noite, se você talvez esteja aí com o coração abatido, talvez com a mente totalmente turbada por conta daquilo que tem acontecido aí fora, que você possa procurar em Jesus, que é em Jesus que nós conseguimos nos refazer e nos reabilitar novamente. E é nele que nós encontramos a morada que nós precisamos, a morada que nos protege dos males que muitas vezes querem alcançar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, como eu sempre tenho dito. Então, que você continue crendo nesse Deus, continue crendo nesse Senhor, né? E essa música é muito sugestiva para o tempo que nós estamos passando, né? Se o sol se pôr e
se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém? Glória a Deus, meu querido, que isso possa ser uma verdade para todos nós, né? E que nós possamos continuar firmes com esse Deus que não nos desampara e que não nos abandona. Então, confie mais no Senhor, confie menos em si mesmo, confie menos ainda no poder, muitas vezes, público, né? Para confiar mais no poder divino, né? Porque é Ele que, com certeza, está no controle da história, não só, como disse, uma oportunidade, ele não só trouxe à existência o que não existia com o poder da sua voz, mas colocou em ordem também todas as coisas com o poder da sua voz, e hoje tem o controle de toda a história nas suas mãos. Então, a nossa vida está no controle das mãos de Deus, e é nisso que nós precisamos nos apegar e confiar mais e mais. Então eu quero orar mais uma vez com você e quero, depois da oração, trazer uma reflexão da palavra de Deus para você, para que você possa desfrutar daquilo que a própria palavra de Deus tem para os nossos corações, né? Então baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Nós somos gratos, Pai amado, por essa noite abençoada que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, que por mais que as portas dos templos estejam fechadas, daquele ambiente ao qual o Senhor reservou para nós, para que nós pudéssemos ir reunir como igreja do Senhor, nós sabemos que muitas igrejas nesse momento, ó Deus, estão abertas, porque estão sendo, ó Deus, realizados seus cultos em vários lares. Ó Deus, nos fazendo refletir como foi o início e a propagação do Evangelho até chegar a nós. Nós sabemos que o Evangelho, onde teve maior proporção, maior crescimento dentro dos períodos de perseguições, os encontros eram realizados justamente em ambientes como os nossos, em lares. E foi justamente nesses lares que a fé foi alicerçada, foi justamente nesses lares que o Espírito foi conduzindo a igreja do Senhor para que ela se tornasse o que ela é hoje. Por isso que nós te somos gratos, Deus, e mais uma vez colocamos em tuas mãos, ó Deus, a vida e existência da nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Três Marias. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sempre estado conosco, tem guardado a nossa vida, ó Deus, tem inquietado de fato o nosso coração, ó Deus, em relação a sermos mais comprometidos com o Senhor e com o teu reino. Por isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar cada lar dos teus servos nessa noite. Sabemos, ó Deus, que por conta de situações como essa, o nosso coração muitas vezes é afligido e muitas vezes condicionado e muitas vezes o nosso coração quer nos projetar para o amanhã. Ó Deus, que nós possamos confiar, ó Deus, em Ti, que és o Deus, foi o Deus do ontem, que é o Deus do hoje e que também será o Deus do amanhã. Por isso que nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, continue falando conosco, continue, ó Deus, acalmando e aquietando o nosso coração. Por isso que eu gosto muito do texto da Tua palavra, que diz ali em Provérbios capítulo 4, quando ele diz que sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Por isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, guardar, ó Deus, o nosso coração e permitir, ó Deus, com que a esperança que nós temos no Senhor seja pulsante a cada dia e que essa esperança
acalme nosso coração. Que não seja simplesmente uma esperança de esperar, mas uma esperança de esperançar, de saber que o Senhor, enquanto nós estamos aqui, talvez isolados no nosso lar, nós sabemos que a tua palavra não está isolada, ela tem livre acesso aos corações. Então a tua palavra tem alcançado, ó Deus, as vidas. E desde já nós te agradecemos, Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero, meu irmão, te conduzir para esse momento de reflexão da palavra de Deus ao profeta Miqueias. É um livro que fica ali logo depois do profeta Jonas, onde nós tivemos a oportunidade de pregar uma série de sermão sobre o livro de Jonas, desse profeta. E logo depois de Jonas tem o livro desse profeta chamado Miqueias, que é considerado dentro das escrituras, da divisão da mesma, é considerado um profeta menor. E onde ele traz uma mensagem muito importante para nós. Por isso que nós percebemos que a palavra de Deus, ela realmente se renova todos os dias, e nós sabemos que ela sempre será atual, né, para os dilemas e questões da humanidade, em que a humanidade muitas vezes sofre. E a gente percebe que a Bíblia, ela tem essas respostas para nos dar. Então, que você abra aí a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. E o texto da palavra de Deus diz assim: ouçam o que o Senhor diz. Levante-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará o seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado? E como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não se recorda, não recorda sua viagem do Vale das Acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhes revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor lhe declarou o que é bom e o que ele quer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus para que fale com o seu coração. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, nós sabemos, ó Deus, que o autor aos Hebreus diz que a sua palavra é viva e é eficaz. Nós sabemos, ó Deus, também que o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nessa noite que nós possamos, ó Deus, orientados pela mesma, que nós possamos, ó Deus, diante da necessidade, também ser confrontados através da mesma, porque o nosso desejo, ó Deus, é ser guiados pelo Senhor e guiados, ó Deus, pela tua vontade. Que nós, ó Deus, não possamos, ó Deus, ser omissos em relação àquilo que devemos e temos que fazer. Mas também, ó Deus, não devemos ser omissos e relapsos em relação àquilo que tu dizes e pedes para que façamos. Por isso, nosso desejo nessa noite é que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração através de sua palavra. Ó Deus, fale conosco, pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos,
essa semana, assistindo uma reportagem, algo me chamou a atenção. Eu sou um pouco avesso à questão da política, mas pelo fato do que tem ocorrido, eu tenho acompanhado isso um pouco mais de perto, através dos vídeos que são vinculados na internet. Não costumo mais ter acesso ao canal livre de televisão por escolha própria, mas pelo fato de ter a internet como um recurso extremamente importante para termos acesso às notícias, uma me chamou muita atenção justamente em relação a uma promessa realizada e feita por um político antes de ser eleito e ocupar o cargo. Ele, dentre uma de suas promessas, ele disse que se ele ficasse doente, se ele ficasse enfermo, ele jamais iria procurar o recurso da saúde privada, porque o interesse dele era trabalhar insistentemente no Sistema Único de Saúde para que ele pudesse também desfrutar, não só ele como a sua família, uma promessa que ele fez. Interessante que ele não conseguiu realizar ou cumprir a promessa que ele havia feito, porque no primeiro ao qual ele foi alcançado por uma enfermidade, talvez até pelo vírus que tem se propagado, ele correu justamente para o recurso da saúde privada, não cumprindo assim o que ele havia dito. Isso me fez refletir sobre promessas que muitas vezes nós fazemos e muitas vezes não cumprimos. Eu acredito que não só eu, como você também já fez algum tipo de promessa que não conseguiu cumprir. Agimos muitas vezes por impulso, porque muitas vezes na nossa mente, o nosso coração, e muitas vezes acabamos prometendo algo que muitas vezes não conseguimos cumprir. E muitas vezes também somos tentados a fazer algumas promessas, talvez por motivações pessoais, em relação à questão a impressionar não só a você mesmo, como as pessoas que estão no seu entorno. E quando a oportunidade tem e acontece para que nós possamos cumprir e zelar pela nossa palavra e pela nossa promessa, o que acontece? Nós não conseguimos. Justamente por quê? Porque não acautelamos muitas vezes os nossos lábios, né? Não preservamos os nossos lábios em fazer promessas que muitas vezes nós não podemos cumprir. É por isso que o próprio sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 5, ele diz justamente isso. Seria interessante que você não pudesse fazer nenhum tipo de voto a Deus para não poder, de repente, não poder cumprir. Porque não adianta fazer esses votos, ele até chama esses votos como votos e promessas de tolo. Por isso que ele diz, é necessário muitas vezes que você nem vote, porque talvez você não consiga, de fato, cumprir aquilo que você está proferindo, aquilo que você está prometendo. Geralmente, quando nós não conseguimos cumprir, né, o que nós prometemos, abrimos uma espécie de leque de justificativas. E essas justificativas são inúmeras. E muitas vezes nós incluímos até o nome de Deus para validar essas justificativas pelo fato de não conseguirmos cumprir as promessas que nós fazemos. As Escrituras mesmo nos dão um grande exemplo também a respeito de atitudes como essa, de fazermos promessas e não conseguimos ter noção ou talvez entender o tipo de promessa que nós estamos fazendo. Nós temos nas Escrituras mesmo o apóstolo Pedro, né, que fez uma promessa que ele mesmo jamais conseguiria realizar. Talvez por impulso ele disse o que ele disse. Né? Jesus chama a atenção de Pedro em relação ao que ele estava falando e diz, morrer por mim, Pedro? Você teria condição, capacidade de agir dessa forma, de entregar a sua própria vida por mim? E ele disse a Pedro, né? Eu lhes digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Interessante isso, né? Às vezes nós não refletimos sobre aquilo que nós estamos falando, e quando temos a oportunidade de agir conforme aquilo que nós estamos falando, nós percebemos que não temos tanta força assim, ou capacidade para realizar certas promessas que nós fazemos.
e muitas delas, muitas vezes, ao próprio Deus. E esse é um tempo muito propício para se pensar nisso, porque geralmente é justamente nos momentos de crise que nós fazemos certos tipos de promessa que muitas vezes não conseguimos cumprir ou realizar. Então, em tempos de crise, com certeza nós somos tentados a prometer coisas que jamais conseguiríamos ou conseguiremos realizar. Por isso, conter os lábios é importante em momentos de crise. Conter os lábios é importante quando o nosso emocional muitas vezes está alterado. Às vezes, com a finalidade de resolver certas questões de forma imediata, nós fazemos promessas e muitas vezes não conseguiremos cumpri-las. Por isso é importante conter os lábios e proteger o coração, que é extremamente necessário. Por que nós estamos falando sobre isso, meu irmão? Porque o que percebemos agora, dentro desse envolvimento, com o momento de crise que nós estamos vivendo, seria algo que Deus sempre desejou para os seus filhos, o que nós temos percebido hoje. Esse envolvimento, essa entrega, essa confiança de devoção é justamente algo que Deus sempre quis do seu povo. Mas não no momento em que nós nos sentimos pressionados ou pela crise, pressionados talvez pelo fato de não sabermos o que acontecerá amanhã com a nossa família, ou talvez com o nosso trabalho, porque talvez depois desse momento de quarentena, de isolamento, você não sabe se você terá o seu emprego. Com certeza, muitas empresas sofrerão por essa paralisação. E talvez a nossa mente fica voltada para isso. Mas é importante entender e é necessário entender que conter os nossos lábios em momentos de crise, em momentos que o emocional está alterado, é importante. E guardar nosso coração é extremamente necessário. E quando nós olhamos para esse texto, talvez você diga, o que tem a ver, pastor, tudo isso que o senhor falou com esse texto? Esse texto aqui, nesse texto, nós percebemos Deus expondo para o seu povo a sua ação, justamente pelo fato deles se mostrarem distantes, omissos, desfocados e displicentes em relação àquilo que Deus é, em relação também àquilo que Deus já havia feito e iria continuar fazendo. E quando Deus se mostra insatisfeito com a forma com que não só Judá como Jerusalém, porque entendemos que ali existia um reino dividido, ele está dizendo pela totalidade, não só Judá, mas também Jerusalém, a forma com que eles estavam se comportando. O povo tenta dar de alguma maneira disso uma meia volta e se permitir a recalcular a rota e tenta de alguma maneira ser extravagante para compensar os seus atos de falha, os seus atos errados, seus atos de omissão, seus atos de descasamento, seus atos de displicência. Então eles tentam de alguma maneira querer compensar isso com algumas promessas que eles mesmos talvez não teriam condições de realizar. E quando nós voltamos para o texto, no versículo 3, é um versículo que realmente fala com o nosso coração, porque é o próprio Deus falando para o povo. Ó, meu povo, fiz para que se cansem de mim. Era justamente isso que o povo estava mostrando para Deus, é que o povo de fato não estava mais se permitindo a andar com Deus, se permitindo a estar lado a lado com Deus. Mas Deus nunca deixou de estar perto do seu povo, de estar lado a lado com o seu povo. Mas o seu povo estava, através da sua atitude, que esse andar com Deus, esse momento, esse período de comunhão com Deus estava sendo, de alguma maneira, cansativo e enfadonho. Por isso que o texto diz, e o próprio Deus diga, me responda, fale porque você está se comportando de tal maneira. Aí Deus começa, de alguma maneira, a mente do seu povo. Dizer para eles, vocês se recordam por você? Vocês não se recordam dos meus atos poderosos sobre vocês? Vocês não lembram da forma que eu agi quando vocês estavam ali no Egito e eu pude trazer vocês a libertação do jugo que vocês viviam sobre o jugo do Egito e o jugo
vocês não se recordam disso? Vocês também não se recordam da forma com que eu tratei vocês, com que eu cuidei de vocês, quando Balaque queria de alguma maneira amaldiçoar vocês, e eu usei Balaão para que isso não acontecesse? E é tanto interessante que quando você se recorda do texto e você volta para o texto que é lá em Números 22, você vê a forma com que Deus conduziu tudo isso, né? Balaão, de alguma maneira, tentou ir até Balaque, e chegando até lá, antes de chegar até lá, ele foi impedido, né, que de certa forma apareceu diante da mula de Balaão, e essa mula teve um comportamento extremamente estranho, e ela passa a dialogar com Balaão em relação à atitude que ele está tomando, e ele mesmo nem percebe isso. Interessante esse texto. E naquele momento, ao invés de Balaão amaldiçoar o povo, ele abençoa, ele diz: quem sou eu para amaldiçoar um povo que é abençoado pelo próprio Deus? E Deus lembra também o povo constantemente com ele, quando ele reafirma o seu pacto de fidelidade para com o povo, lá em Josué no capítulo 3, quando ele abre o rio Jordão e faz com que o povo novamente passe para o outro lado a pés a seco. Então, esse texto, diante da forma com que Deus apresenta ao povo, a forma com que ele estava cuidando desse povo, não deu margem para que o povo voltasse ou tentasse negociar com Deus diante daquilo, fatos apresentados por Deus, onde o próprio Deus está dizendo: eu estou com vocês sempre. Na verdade, não se cansem de mim. Já pensou se Deus de alguma maneira se cansasse de nós, meus irmãos? O que seria de nós? Mas Deus está sempre. O texto vai falando que o próprio povo percebe que não tinha margem para negociar com Deus. E através da sua fala, eles começam a prometer que eles mesmos teriam condições de cumprir. É quando eles começam a dizer: Senhor, será que nós podemos dedicar um tipo de holocausto ao Senhor, para que o Senhor perdoe as nossas falhas e perdoe os nossos pecados? Eles vão aumentando o tipo de oferta para, de alguma maneira, eles eximir dos seus erros e para que eles pudessem ser perdoados dos seus pecados. E eles vão dizendo: Senhor, se for necessário, a gente acaba sacrificando milhares de carneiros, 10.000 rios de azeites por ti. Nós, ó Deus, por ti somos capazes até de sacrificar os nossos filhos mais velhos, para que nós possamos, ó Deus, receber o perdão do Senhor. Eles, com isso, estavam dizendo: nós somos capazes de até infringir a lei de Moisés, para que nós possamos receber o perdão do Senhor. Mas é interessante a forma com que o próprio profeta de Deus abre o coração desse povo, dizendo no versículo 8: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele quer de você. Por isso, uma das coisas que me veio à mente, uma pergunta que me veio à mente, deve vir à oração nessa noite, é: o que Deus quer de mim? O que realmente Deus quer de mim? O que realmente Deus quer de você? Tendo a consciência que nós somos do reino. O que Deus estava dizendo para eles é justamente isso: por mais que vocês ajam de forma inconsequente, vocês ajam de forma omissa e desfocada, eu estou sempre aqui para trazer perdão para vocês. E eu sempre coloquei diante de vocês aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo de vocês. E é interessante que o texto vai dizer, através do profeta, que é algo bom. Deus pede para nós é algo bom. Então, o próprio texto traz três propostas aqui daquilo que Deus quer para a nossa vida. Né? Então, diante dessa pergunta, que com certeza bate aí, o teu coração alcançou o teu ouvido, o que é que Deus quer? E essas três perguntas me fez refletir muito, e é justamente essas três propostas diante dessa pergunta que eu quero dividir com vocês algo.
que nós somos do reino de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. O salmista diz no Salmo de número 100, que na verdade não fazemos parte do rebanho do Senhor por méritos, ou porque nós conseguimos fazer algo que impressionou o coração de Deus, e pelo fato de ter impressionado o coração de Deus, Ele nos permitiu fazer parte do seu rebanho. Mas o texto lá diz, na verdade, nós fazemos parte do rebanho do Senhor, por sua bondade que é eterna, por sua bondade que se estende de geração em geração. Então, quais são as coisas que Deus ele nos pede, quando ele diz aqui no versículo 8? O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele quer de você. Pelo fato de sermos desse reino, por isso, querido, que nós precisamos praticar sempre aquilo que é justo. Possamos, de alguma maneira, buscar viver de forma correta em relação à sociedade, em relação aos nossos negócios. Sermos justos pelo fato de termos sido justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser exemplos aonde quer que nós estejamos, de fé, de amor, de envolvimento com as palavras que saem da nossa boca. Porque muitas vezes nós falamos em justiça, mas não agimos com justiça. E às vezes não percebemos que caímos nesse erro e nessa falha de prometermos coisas que nós depois temos a oportunidade de honrar aquilo que nós falamos e muitas vezes nós não honramos. Por isso que é necessário, o texto diz, porque somos do reino, por isso que nós temos que praticar a justiça de Deus. Que nós precisamos viver corretamente em relação ao nosso próximo, como eu disse. Usar de honestidade para aqueles que estão à nossa volta. Uma outra coisa que o próprio texto diz e nos orienta é que nós somos do reino. E pelo fato de sermos do reino, é por isso que nós devemos buscar amar a misericórdia, como o próprio texto diz aqui. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Que haja da nossa parte, meu irmão, uma vívida e verdadeira necessidade de ser generoso em um mundo que nós vivemos tão egoísta. Diante de um tempo, em um período de crise, nós somos tentados, muitas vezes, a olhar só para nós mesmos, a detectar os nossos problemas e vivermos enclausurados em nós mesmos, como se fôssemos uma espécie de ilha. O desejo do Senhor, diante dessa tal afirmação, que é amar a misericórdia, é termos a consciência que, diante desses momentos de crise, o que Ele espera de nós, que somos do reino de Deus, é que a generosidade esteja em evidência sempre, que nós possamos, de alguma maneira, ser útil à vida do outro, à vida do nosso próximo. Talvez nós precisamos compreender justamente quem era o nosso próximo. O nosso próximo não é a pessoa que nós amamos. O nosso próximo não é aquele que faz parte do nosso convívio familiar ou do nosso relacionamento de amizade, mas é todos aqueles que se apresentarem diante de nós com algum tipo de dificuldade. Nós precisamos ser daqueles que fazem parte do reino e que amam, de fato, a misericórdia. Que haja da nossa parte um desejo de olhar para Deus e imitá-lo em todos os seus atos de bondade. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, que é um texto muito conhecido como o Sermão do Monte, vai dizer justamente assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Então, meu irmão, diante desses momentos de crise, nós precisamos de fato mostrar que nós amamos a misericórdia. De que forma? Sendo generoso sempre, assim como a igreja do primeiro século, que é conhecida como a igreja primitiva, era e vivia, onde o texto vai dizer que eles viviam juntos, unânimes,
existia só uma só mentalidade, existia um só coração, e eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, nas orações. É justamente isso que nós precisamos fazer. Amantes da misericórdia, aqueles que se colocam diante de Deus para ser aqueles que exercem generosidade. É interessante que nesse tempo onde o mercado é totalmente parado, nós vemos muitas pessoas carentes e necessitadas, e é justamente aí que nós podemos contribuir, sendo generosos, mostrando que de fato quem nós somos e a que reino nós fazemos parte. Como eu disse, o reino de Deus não está preso a tempo ou a espaço ou um contexto de isolamento social, mas nós sabemos que o reino de Deus, ele se propaga, as paredes não conseguem o prendê-lo. Por isso que nós precisamos e devemos sim fazer uso da generosidade àqueles que precisam e necessitam. Então, diante disso, nós somos do reino, por isso pratique a justiça. Nós somos do reino, por isso pratique e ame a misericórdia. É isso que Deus espera de nós, sendo nós desse reino. Uma outra coisa que o texto nos sugere, que aonde Deus diz que é uma coisa boa e o que ele espera de nós é que somos do reino. Por isso, ande humildemente com Deus. Ande humildemente com o Senhor. Que tenhamos humildade, devoção para com Deus através da nossa fé. Eu costumo dizer que o que nos justifica diante dos homens são os nossos atos de generosidade, de obra. E que aquilo que nos justifica diante de Deus é a fé. Por isso, ande em humildade com Deus. Andar em humildade com Deus, em devoção, através da fé. Saiba que Deus é Pai. Mas não esqueça também que você é filho amado de Deus. E é justamente assim que ele tem tratado você, como filho amado. Que um pai jamais abandona e abandonará seu filho. E seu filho deve agir da mesma forma, confiando sempre na fidelidade desse pai. E ele sempre estará disposto a reafirmar esse pacto de fidelidade conosco, esse pacto de paternidade que ele tem para conosco. Então, diante daquilo que o Senhor nos pede, seja e ande humildemente com Deus. Eu queria, meus irmãos, eu dei uma enfatizada justamente no ponto 2, porque é um tempo onde a generosidade ela precisa e deve ser praticada. E eu queria concluir dizendo para você o seguinte: somos do reino de Deus. Logo, fomos justificados por Deus para ter acesso a esse reino. Não entramos lá por méritos próprios. Somos do reino de Deus. Logo amamos viver e agir com atos de generosidade. Assim como nosso Deus é generoso, que nós possamos também ser. Somos do reino de Deus. Logo andamos humildemente com esse Deus. Sabemos que Ele, como Pai, sempre estará presente. Ele nunca nos deixou órfãos. Ele sempre está conosco. E nós temos a pessoa do Espírito Santo dele conosco, estando conosco sempre. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E diante dos momentos de crise, onde o seu emocional muitas vezes está sendo, talvez não esteja ali firme, que você possa não cuidar da sua boca e também cuidar do seu coração, para que você não possa fazer promessas diante de Deus, algo que você não pode cumprir, mas que você possa cumprir aquilo que Ele espera de você e aquilo que nós aprendemos diante desse texto.
Por sermos do reino, pratique a justiça. Por sermos do reino, ame a misericórdia. E por sermos do reino, nós possamos andar livremente com Deus. Que Deus possa a sua vida grandemente no dia de hoje. E que diante dessa semana você possa, de alguma maneira, praticar essas coisas que o próprio Deus espera de você. Seja justo. Pelas suas próprias atitudes, elas te colocam nessa condição, mas pelo fato de você ter sido justificado por Deus. Ame a misericórdia, seja generoso e ande humildemente com esse Deus, que é o seu Pai amado e querido. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar rica a sua vida e que Ele possa te conduzir por caminhos de paz e bênçãos. Que Deus o abençoe. Amém?